Hoje, queridos, nós vamos falar, dando continuidade ao estudo Vida no Espírito, nós vamos dar continuidade falando sobre ser guiado pelo Espírito. Jesus, nós vimos nas aulas anteriores, e já foi ministrado sobre isso, ele foi gerado pelo Espírito. Espera aí, só um minutinho. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Jesus foi batizado no Espírito e revestido de poder. Jesus foi cheio do Espírito, manifestado através de um caráter reto e santidade. E hoje nós vamos falar sobre ele foi guiado pelo Espírito, que está escrito lá em Lucas. Nós precisamos depender do Espírito Santo, como Jesus dependeu do Espírito Santo. Ele foi guiado nos pequenos e grandes atos da sua vida e do seu ministério. E como nós somos cristãos, imitadores de Cristo no seu caráter e na sua missão, particularmente, eu creio que ser guiado pelo Espírito Santo é que faz toda a diferença na nossa vida. Queridos, essa ministração, eu acabei dando uma recheada em relação ao que está na apostila. Então, vocês anotem as referências, porque tem várias que eu vou citar aqui que não está na apostila. E se vocês forem ficar procurando, vocês vão se perder, e não, eu prefiro que vocês prestem atenção em mim, apenas anotem as referências. Então, o que fez toda a diferença na vida de Jesus é que ele foi um homem guiado pelo Espírito Santo. E o que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas é se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Não pelo espírito do mundo ou pelo nosso próprio espírito. Pelas nossas emoções, pelo que nós achamos, mas pelo Espírito. E se nós formos guiados pelo Espírito, nós temos que ir aonde o Espírito nos leva. E falando do caso de Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então, assim que ele foi batizado, a palavra diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto, onde ele foi tentado, ficou em jejum por 40 dias. E lá teve a oportunidade de ser fortalecido, ter sido provado e aprovado pelo Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que quando nós somos levados a algum deserto, aquilo vem do inimigo. Mas não, queridos. Nós temos que estar ligados ao Senhor para sabermos se aquilo vem do inimigo, aquele deserto que nós estamos passando, ou se é pelo próprio Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo. Porque Deus, ele tem propósitos maiores na nossa vida. Atualmente, nós estamos vivendo na era do evangelismo da prosperidade. Venha para o reino de Deus porque tua vida vai ser próspera. Com certeza vai. Mas vai ser próspera se nós formos guiados pelo Espírito. E o Senhor, ele não fala de uma prosperidade financeira. A visão de Deus é além, porque as coisas financeiras são desse mundo. Mas Deus, ele nos vê além desse mundo. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres com o caráter de Cristo, forjados para a obra dele. Então, quando esse evangelismo da prosperidade, quando nós passamos por alguma dificuldade, fala, irmão, ora por mim, porque eu estou em luta, ora porque... Não, na verdade, é o nosso tempo de deserto, onde Deus quer nos ensinar algo. Lá em Ezequiel, Deus, o Espírito, é que levou Ezequiel ao vale dos ossos secos. E lá ele teve revelação de que era possível transformar aqueles ossos num grande exército. E Deus quer nos levar a essas experiências. Então, nós temos que estar preparados para sermos levados pelo Espírito também ao deserto. Como Jesus foi, Ezequiel foi. Então, nem todas as lutas são do inimigo.
Eu creio que todas as coisas que nos acontecem, uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, passa pelo crivo de Deus. E o inimigo não pode fazer nada conosco, absolutamente nada, sem a permissão do Senhor. Mesmo as dificuldades, o inimigo tem que pedir permissão, como no caso de Jó. Então, outro caso que para mim eu acho assim super forte essa passagem, que foi a mulher adúltera, que está lá em João 8. Eu leio para os irmãos para a gente ganhar tempo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Geralmente, quando Jesus vai para o monte, ele ia para orar. Então, aí começa o relato do que aconteceu no caso da mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Particularmente, eu acho que essa foi uma das situações mais tensas que Jesus passou antes da parte da crucificação. Porque, imagina só, ele estava lá tranquilo no templo e foi colocado numa situação de muito conflito. E assim, de prova mesmo, onde muita gente estava ali. Porque ele falava de amor, de perdão, mas ao mesmo tempo ele falava de cumprimento da lei. Então ele foi colocado numa situação de encruzilhada mesmo. O que ele tinha que fazer? E quando Jesus estava lá escrevendo na terra, e Jesus sabia que as pessoas estavam lá cutucando ele, estava lá provando, colocando ele em situação difícil, para ele cair nas armadilhas mesmo. E nesse momento que estava tudo assim, essa tensão tremenda, Jesus abaixou e começou a escrever na terra. Dá a impressão de que Jesus não estava dando ouvidos àquilo que eles estavam falando, ele estava indiferente, ele não estava nem aí para o que o pessoal estava falando, porque ele começou a escrever na terra. Só que, e aí ele fala, no começo do verso 7, como insistissem na pergunta, quer dizer, eles estavam lá perguntando, e aí, o que nós vamos fazer? A gente apedreja? E ele lá escrevendo. Mas por que Jesus escreveu na terra? Porque ele era homem como nós. Ele não era Deus. Ele não sabia todas as coisas. E naquela hora, ele não sabia o que ele tinha que fazer. Como se qualquer um de nós estivéssemos lá, tem aquele livro, né? Em meus passos, o que faria Jesus? E aí eu coloco uma outra visão. Nos passos de Jesus, o que eu faria? Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Eu não saberia. Nenhum de nós saberíamos, eu creio. Mas naquela hora ele não sabia. E o escrever na terra, o que fez? Ele aquietou o coração dele. Para que ele não ouvisse ao que a mente dele falava. Deus, olha só o que estão fazendo, olha. Ou então, assim, para que ele ouvisse a voz do Espírito. Porque se ele fosse dar qualquer resposta na força dele, não teria o efeito que teve. Mas qual que foi toda a diferença? Jesus, como que começa o capítulo 8? Ele tinha passado a noite no monte orando. E Jesus, ele fez todas aquelas coisas porque ele tinha essa ligação com Deus através da oração. E como ele mesmo fala, obras maiores do que essas farão. E temos essa promessa, mas tem um preço.
Mas a gente fala preço, como se algo fosse tão difícil. Mas eu creio que Jesus via a necessidade. Nós temos que sermos despertados para a necessidade de termos essa vida em oração. Para que a gente possa ser conduzido, ser levados pelo Espírito. Então, a diferença do que aconteceu foi que Jesus já tinha passado uma noite na presença do Senhor. Então, quando ele abaixa para escrever na terra, ele estava falando: Deus, eu não sei, Pai, o que eu faço agora? O que é que eu faço, Senhor? Ele precisou aquietar o coração dele, para que ele ouvisse a voz do Senhor. E aí, no verso 7, que ele fala: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus, ele era um homem manso. Ele falava que ele não era um homem de gritar. Ele gritou uma vez, mas ele era um homem manso. Eu não acredito que ele deva ter falado assim: aquele que não tiver uma pedra, que atire. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não. Ele levantou, falou firme, porque ele sabia o que ele estava falando e foi conduzido pelo Espírito. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele falou assim... E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Por quê? Porque ele continuou em espírito, em oração. E foi essa unção que estava sobre Jesus que convenceu cada homem que estava lá para apedrejar a mulher. Porque é o Espírito que nos convence do pecado. Não é Jesus, é o Espírito Santo. E às vezes a gente quer convencer as pessoas na nossa força. E nós não damos oportunidade para que o Espírito convença. Aí eles falam assim: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Os mais velhos porque eles tiveram mais tempo de cometer erros. Então, com certeza, eles cometeram muito mais do que as pessoas mais jovens. E naquela hora, quando Jesus falou aquilo, o Espírito Santo começou a lembrar cada um. Lembra disso? Lembra daquilo? Quem é você para jogar uma pedra nessa mulher, se você também é pecador? E aí as pessoas não conseguiram jogar a pedra naquela mulher, porque eles reconheceram que tinham errado também. Então... eu falei de ser levado para o deserto, mas também em situações. Às vezes, querido, nós vamos passar orando, na oração das madrugadas, mas quando nós sairmos para o nosso dia a dia, nós vamos ser confrontados, vamos ter lutas e dificuldades. E a exemplo de Jesus, que foi o que nos orienta, né, o nosso mestre, é o nosso mestre, nós temos que nos mirar a ele. Então, nos momentos de turbulência, nos aquietarmos, para que a gente possa aquietar a nossa alma, para que a gente possa discernir a voz do Espírito, para que sermos guiados pelo Espírito, que é o tema da nossa ministração hoje. Agora, para que nos tornemos filhos de Deus, temos que nascer de novo. Todos que estamos aqui, pelo que eu estou vendo, somos nascidos de novo. É o que diz, e assim... do Espírito de Deus, que está lá em João 3, é uma passagem muito conhecida, quando Nicodemos procura de noite Jesus e fala: Senhor, né, eu vejo que o Senhor é mestre, tudo aí ele fala, é necessário que a gente nasça de novo, nasça da água e do Espírito. Ele fala: mas eu estou velho, como é que eu vou fazer isso? É aí que Jesus fala: precisamos, para nos tornarmos filhos, precisamos nascer de novo do Espírito de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E lembrarmos que nós somos espíritos e moramos numa carne. Então, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém? E nascemos de novo pela regeneração do nosso espírito humano, por obra do Espírito Santo, que passa a habitar em nós. Quando Adão pecou e Eva, o que o Senhor tinha dito? Que no dia que ele comesse daquele fruto, eles morreriam. O que é morte? Morte é separação. Então, eles não morreram na carne, mas eles separaram de Deus no Espírito. Por quê? Aquele momento, eles decidiram a quem que eles iriam seguir.
se eles iriam seguir ao Senhor, porque ele disse, não comam dessa carne, desse fruto, ou se eles iriam seguir a serpente. Coma desse fruto, é certo que vocês não vão morrer. E eles escolheram o quê? Ouvir a serpente e não o Senhor. Então eles fizeram uma escolha e naquele momento teve separação entre Deus e o homem. Morte espiritual. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nós. E esse Espírito que foi morto, que estava morto lá, é recriado, o espírito humano. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. E é isso que vai fazer toda a diferença daí para frente. Agora, esse versículo aqui, ele é tão sério. Porque às vezes nós pensamos que sermos filhos de Deus é apenas falar, não, eu aceitei Jesus e vim na igreja, e venho na igreja e não falta nenhum culto, e venho nas aulinhas. Mas, gente, o ser filho de Deus é muito além do que isso. Olha só como isso é sério. Eu acabei não colocando a referência aqui, mas está na apostila de vocês. Porque todos os que são, esse regularmente, que eu coloquei ali com outra cor, é pela apostila, não está na Bíblia. Porque todos os que são regularmente guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, o ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso é muito sério. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos sensíveis à direção do Espírito. Por quem que nós estamos sendo guiados? Porque nós só somos filhos de Deus se nós formos guiados pelo Espírito. Regularmente guiados. E uma vez eu ouvi uma frase, me chocou no momento, que muitas igrejas, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, como eu creio que a igreja vai ser arrebatada, os seus filhos vão subir, mas eu creio que muitos vão continuar, como se nada tivesse acontecido, porque não dependem do Espírito Santo. São guiados por mente humana, pelo racionalismo, se fundamentam na Bíblia, mas não têm a unção de Deus que dá vida à palavra. Porque precisam ser guiados pelo Espírito. Agora, o que é de mais lindo e tremendo, que a fonte dos mesmos recursos que operou em Jesus para curar, ressuscitar, expulsar demônios, pregar o Evangelho, encontra-se no Espírito Santo. Essa que é a fonte, que ele fazia todas as coisas. E o mais lindo é que quando nascemos de novo, o mesmo Espírito habita em nós e nós somos habilitados para realizarmos a missão que ele nos confere. E essa missão não é algo assim, eu vou, algo muito longe. A nossa missão é no nosso dia a dia. É na nossa família, é no nosso trabalho, é na nossa escola. Às vezes a gente acha assim, eu vou revolucionar Ribeirão Preto, eu vou ganhar, amém, milhares de pessoas para Cristo, amém. Mas às vezes a gente coloca missões tão longes, mas as coisas do Senhor, elas são muito simples. E é ali, bem no dia a dia, que nós vamos fazendo a nossa diferença. Podemos sim fazer grandes obras, mas a gente não tem que se pegar a coisas tão grandes assim, tão distantes, mas sermos dependentes em tudo do Espírito Santo de Deus. E como filhos de Deus, que devemos ser guiados pelo Espírito, aí sim, nós vamos receber sabedoria divina para tomar as decisões certas. E essas decisões certas, às vezes parece assim, eu compro essa casa que custa muito caro ou não? Será que é coisas tão grandes assim? Ou eu pego esse emprego, ou eu peço demissão ou não? São decisões importantes que precisamos ser guiados pelo Espírito para a gente não cair em laços de armadilha. Mas, às vezes, é como a gente vai falar com o nosso marido, o tom de voz, o lugar, assim, que é o modo, como nós vamos falar com o nosso filho, como nós vamos falar com o nosso funcionário, como nós vamos falar com o nosso patrão, como nós vamos agir.
em cada situação. Porque nós falamos com a boca, mas tem toda uma linguagem física, corporal, uma entonação de voz, que fala muito mais do que as nossas palavras. Então, é esse falar que precisa, e é esse agir que precisa ser guiado pelo Espírito Santo, que é o que vai fazer a diferença. Dependendo da forma como a gente fala com alguém, a gente pode provocar feridas profundas no coração dela. E para a gente consertar esse estrago que a gente fez, leva muito tempo, e às vezes a gente nem consegue recuperar isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que procurar sermos sensíveis à voz do Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo vai fazer com que a gente haja com muita intrepidez e ousadia e confrontar o pecado, porque ser cristão não é ser apenas manso. Jesus, ele era manso, mas ele era justo e verdadeiro. Aquilo que tinha que ser dito, ele dizia, ele confrontava o erro. Por isso que ele fala, eu não vim trazer paz à terra, mas a espada. E nós temos que ter esse discernimento de quando que nós vamos usar a espada. E quando nós vamos agir de mansidão. Porque se a gente troca as coisas, a gente vai passar a mão em cima do pecado. Ah, não, é pecado. Não, mas nós temos que ter esse discernimento para agir com ousadia, com intrepidez. E aí, esse Espírito maravilhoso que deu essa ousadia para os discípulos, assim que Jesus foi morto. Eles estavam temerosos, escondidos, mas quando eles foram batizados no Espírito, eles foram revestidos de tanta unção, de tanto poder, que com intrepidez e ousadia eles falavam sem medo e com autoridade. Amados, se nós queremos fazer a diferença nesse mundo, nós temos que estar cheios do Espírito. De tal forma que quando a gente abre a nossa boca, sai a palavra com autoridade. Por que os escribas e fariseus e as pessoas ficavam admiradas de Jesus? Eles estavam direto no templo. Todo sábado lá, eles tinham cultos deles, e eles ouviam a palavra, mas Jesus era diferente por quê? A Bíblia diz que porque ele falava com autoridade. Ele vivia o que ele falava. A palavra dele era viva, porque ele estava ligado no Espírito Santo. E se nós queremos fazer diferença como cristãos, aonde quer que a gente esteja, nós temos que estar ligado no Espírito. Por quê? Para que a gente fale com autoridade daquilo que nós temos vivido. Não algo teórico, algo distante, algo que a gente ouve aqui e que a gente não consegue praticar lá fora. Mas pelo Espírito nós conseguimos praticar lá fora. Amém? E o Espírito Santo, é que tem tanta coisa do Espírito, que é tão lindo, porque ao mesmo tempo ele nos dá tanta autoridade e poder, e nos dá mansidão, mas também quando nós estamos abatidos, ele nos consola. Eu coloquei, tem assim, pela apostila, eu falei para alguns, tem muitos versos que não estão aí, então às vezes é melhor seguir por aqui. Ele nos consola, nos conforta, ele nos ensina, nos conduz a todas a verdade, nos dá paz, nos aconselha, advoga a nossa causa, está sempre ao nosso lado. Essa palavra paracleto, é ao lado de. Paralelo é uma linha ao lado da outra. Paracleto é aquele que está ao nosso lado. Ele está sempre conosco, nos dando apoio. E o pastor vai falar em seguida sobre isso. Então, agora aqui, olha... Esse daqui é quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e Jesus diz assim: é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Queridos, se nós somos nascidos pelo Espírito, nós não temos que ficar teimando com Deus. Não é assim que eu quero fazer, é assado que eu quero fazer, tem que ser assim. Nós podemos fazer planos, mas a palavra certa vem dele. A palavra final é dele. E para nós vermos as maravilhas de Deus, nós temos que ser maleáveis. O vento, aqui fala, ele sopra onde ele quer. A gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Mas ele é conduzido, a gente que... na Bíblia, em vários lugares, ele compara o Espírito Santo com o vento. E nós temos que estar soltos, confiantes,
nas mãos de Deus, na mão do Espírito Santo. Para quê? Porque é para que a gente seja conduzido. Não fique teimando com o Espírito Santo. Não é assim, porque o Espírito Santo ele nos orienta. E muitas vezes não é tão simples seguir, mas é o melhor caminho. Às vezes não é a decisão mais fácil de ser tomada. Mas uma vez que a gente se submete, a gente vai colher desses frutos. Então ele fala, assim também é todo aquele que nasceu do Espírito. Nós precisamos estar livres na mão de Deus para sermos usados conforme Ele quer. Amém? E aqui é outra parte que veio no meu coração, que é Jesus, ele se comparando ao bom pastor. E está lá em João 10. Então ele fala, a este, que é o bom pastor, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridos, nós temos que saber se nós somos ovelhas ou se nós somos bodes. E de que aprisco que nós pertencemos. Porque se nós pertencemos ao aprisco de Deus, nós temos que discernir a voz dele. Ele fala, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós temos conhecido a voz de Jesus, do Espírito Santo. Nós temos tido essa intimidade ao ponto de discernir a voz dele. E ele as chama pelo nome. Quer dizer, ele conhece a cada um de nós. E nós temos tido essa intimidade de saber que ele nos chama pelo nome, de que ele nos trata individualmente e que nós conseguimos discernir a sua voz. Porque ele fala, e as ovelhas o seguem. Então ele fala, nós vamos por aqui, e as ovelhas o seguem, porque está seguindo a uma voz. Mas de forma alguma seguirão a voz de estranhos. E nós temos que tomar cuidado para que o nosso espiritual esteja ajustado, para que a gente ouça a voz do Senhor, e não a nossa voz e nem a voz do mundo. Amém? Bom, outra passagem lá de João. João é muito rico, né, porque ele era um discípulo que conhecia, que entendia, discernia o coração de Jesus. Aqui está, que é a passagem da videira. Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira. E aqui tem um segredo. Permaneçam em mim. Olha só, num versículo, o verbo permanecer, quantas vezes é citado nesses 2 versículos. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Às vezes a gente acha que, claro que a gente pode, a gente fez o iPad, computador, fomos à lua, a gente faz. Mas não é disso que Deus fala. No mundo espiritual, nós não podemos fazer nada se a gente não estiver ligado nele, recebendo a seiva que vem dele. Então, para nós sermos parte desse corpo, nós temos que estar enxertados nessa videira. Eu comentei quinta-feira, aqui há uma árvore, mas muitos, não sei quem, nem cabe a mim julgar, estão na árvore, mas não são da árvore. A formiguinha pode estar andando em cima da árvore, mas ela não faz parte da árvore. Muitas pessoas estão vindo na igreja, estão na igreja, mas não fazem parte da igreja. Porque nós precisamos estar enxertado na videira, não apenas assim, permanecer na videira, porque é essa videira que vai fluir através de nós e vai dar fruto. Porque sozinho nós não conseguimos fazer nada. Ou o nosso fruto não vem de Deus, vem de nós mesmos, da nossa força. E aqui está o segredo. Então, que a gente possa estar atento a estar permanecendo.
E isso é uma responsabilidade individual de cada um. Não está escrito, eu pertenço ou não pertenço, porque isso é um ato contínuo. Eu podia estar pertencendo, estar super... Ontem a gente estava no evento do MMI, que fomos abençoados. Ontem foi uma bênção, mas foi ontem. E hoje? E amanhã? Eu não posso viver do ontem. Por isso tem que ser a cada dia. Por isso que Deus dava o maná de cada dia. E nós temos que nos alimentar a cada dia. E permanecer a cada dia. Porque senão a nossa vida cristã vai ser muito infrutífera. A gente vai viver de um Deus teórico. E a gente não vai poder aproveitar desses frutos. Que são na nossa vida e na vida de outros também. Amém? E aqui fala, andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? O desejo intenso, né, que nós temos. A gente vai ter domínio sobre isso. E essa parte que está lá escrito em Gálatas, que fala do fruto do Espírito, e que ali fala, porque sem mim, eu sou a videira, no slide anterior, eu sou a videira. E porque sem mim nada podeis fazer, mas aqueles... Lá, vamos voltar. No segundo verso lá, eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E qual que é esse fruto? Está aqui em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque só de nós fazermos tudo isso, a gente já está cumprindo toda a lei. Por isso que não tem nada contra. Não há uma lei contra, né? Porque nós já estamos cumprindo a lei. E, queridos, quem não quer andar no Espírito para receber em si mesmo esses frutos de mansidão, de domínio próprio, de benignidade, de bondade, e nós não conseguimos. A gente pode, às vezes, se esforçar muito para não voar na cabeça de alguém que pisou no nosso pé, para a gente não falar um palavrão, a gente vai ter que nos esforçar muito, mas quando nós estamos no Espírito, isso é natural, não é da nossa força, mas vem pelo poder de Deus. É Ele que nos capacita. Não vai ser na nossa força. É por isso que nós temos que aprender a depender dEle. Precisamos reconhecer que somos fracos, que a gente não consegue na nossa força. Para quê? Para que a gente busque a Deus e fale, Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo fazer nada, me ajuda, por favor. Senhor, eu tenho que ministrar, sobe comigo no púlpito, porque eu preciso do Senhor. Em todos os lugares. Porque senão nós não vamos fazer a diferença lá fora. Amém? E o que diz, se a gente, para terminar, como que a gente sabe que a gente está sendo guiado pelo Espírito? Tem muitas formas, mas é a paz, que excede todo entendimento, que tem que ser o árbitro dos nossos corações. O árbitro é o juiz. Nós estamos em vias de Copa, árbitro é juiz. É isso que nós temos que tem que julgar todas as coisas. Isso dá paz? Essa decisão, esse lado dá paz? Então vem do Senhor. O Espírito, aquilo incomodou dentro de vocês, incomodou dentro de mim. Queridos, não vem de Deus. Alguma coisinha não pegou bem num contrato que vocês vão assinar, num compromisso que vocês vão assumir. Perdeu a paz, trouxe algum desconforto. Aquilo não é de Deus, porque o Espírito é muito suave. Ele não grita. E por isso que nós precisamos... E Ele dá pequenos toques. E se nós não ouvirmos esses toques, aí a gente vai tomar a decisão errada e, infelizmente, nós vamos colher do fruto dos nossos erros. Porque, na verdade, o estar no meio da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. É o lugar mais seguro, o lugar mais tranquilo. E muitas vezes não é fácil, porque nós vamos ser confrontados, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que confrontar,
nós vamos ter que abrir mão de ganhar algo, porque da outra forma seria de forma ilícita. Nós vamos ter que fazer decisões. Mas mesmo que a gente perca dinheiro, a gente não vai perder a nossa paz. E é isso que nós temos que conservar. A paz que vem de Deus. E isso não tem preço. Amém? Vamos ficar de pé, então, para nós orarmos.